Vocês conseguem ver a tela? Sim. Tá bom. Então, como eu tinha comentado antes, a aula de hoje vai ser sobre geomorfologia e os processos externos da Terra. A aula passada foi de geologia e os processos internos, só que hoje eu vou fazer uma... Hoje eu vou apresentar alguns conteúdos que faltaram na aula passada também, para ficar melhor, porque eu acabei esquecendo. Mas espero que hoje seja uma ótima aula. E é isso, gente, vamos começar. Só deixa eu colocar a apresentação aqui. Então, gente, ó, vocês têm que ter em mente, quando vocês pensam assim, pedra, rocha, que a rocha que a gente fala quando a gente vai estudar é rocha, o nome. Não é pedra. Pedra é normalmente aquelas pedrinhas que o pedreiro usa para construção. Mas o termo certo, científico e aquilo lá tudo, é rocha. Porque é meio errôneo, porque, na verdade, rocha é todo agregado de mineral em estado sólido, como vocês podem ver nas fotos aí que eu peguei. Então, vai. Tem todo o agregado de mineral, né? Porque o mineral ele pode ser em estado líquido e em estado sólido, se eu não me engano. Mas aí, quando ele está em sólido e quando ele está em agregado, é formada uma rocha. Bom, tem 3 tipos de rocha, né? Tem as rochas magmáticas, que são chamadas também como ígneas. Elas são formadas pelo resfriamento e solidificação do magma pastoso. Então, é assim, ó. Quando o magma, lembrando da aula passada, quando o magma sai da crosta terrestre, né, ele entra na superfície, ele ocorre um resfriamento dele, uma solidificação. Ele vai ficando em estado sólido, e não em estado mais pastoso que antes ele era. Aí assim ocorre a solidificação, e assim é formada a rocha magmática. Mas também a rocha magmática ela é formada dentro da crosta terrestre, lá no magma. Tá? Também tem as rochas sedimentares, que elas são resultantes da deposição de detritos de outras matérias orgânicas em depressões terrestres, né? Tem esse tipo de rocha que... O que acontece? Vai acontecer lá na rocha, né? Por exemplo, na rocha magmática, quando ela vai para a superfície terrestre. Ela vai sofrer por várias coisas, por vento, por água, e ao longo dos anos, vários anos, porque é um processo demorado, ela vai sofrendo intemperismo, e acontece a erosão dessa rocha. Logo depois, no final da aula, eu vou explicar o que é intemperismo e erosão. Não fiquem preocupados se vocês não entenderem. Mas vai acontecer o intemperismo dessa rocha e a rocha vai se desgastar. E ela vai se desgastar soltando sedimentos. Por exemplo, imaginem lá na praia, né? Na praia tem várias rochas. Aí tem aquelas rochas enormes assim, né? E tem um monte de areia lá. Então, em vários anos, foi batendo lá aquela onda pesada, né? Que tem no mar, né? Foi batendo na rocha. Aí foi soltando sedimentos. Aí tá, essa parte de sedimentos, ok. Mas aí como é que ocorre o agrupamento desses sedimentos, né? Porque a formação de rochas, as rochas são agrupadas, não são sedimentos assim soltos. Então, ó, resulta da deposição de detritos de outras rochas ou de matérias orgânicas em depressões do relevo terrestre. Aí vou voltar para a historinha lá do intemperismo e da erosão, né? Quando ocorre o intemperismo e a erosão, o intemperismo é o desgaste da rocha. E a erosão é o transporte desses sedimentos. Normalmente esses sedimentos eles vão para uma depressão terrestre, que é uma área baixa, isso é comum, entendeu? Aí assim vai formando as rochas sedimentares. E por último, temos as rochas metamórficas, que têm sua origem na transformação de outra rocha quando são submetidas a certas condições de umidade. Aí, ok, vamos pensar. Quando a rocha tá lá quietinha, ela vai continuar sendo rocha magmática ou rocha sedimentar. Mas aí, quando ela sofre
algum, como é que pode dizer? Algum aquecimento, ela pode ser transformada em rocha metamórfica. E, bom, eu peguei alguns exemplos aqui para vocês dos tipos de rocha, da obsidiana, que é a rocha magmática. O conglomerado, como vocês podem ver, tem vários pedacinhos agrupados, né? Vários tipos de rocha. Ela é uma rocha sedimentar mais famosa. E também tem o xisto, que é uma rocha metamórfica. Vocês ficaram com alguma dúvida aqui nessa parte? Nenhuma. Não. Perdão. O cristal, ele é um tipo de rocha? Então, é uma dúvida boa que eu não sei responder, eu vou ficar te devendo, na verdade, porque, Ah, se eu não me engano, o cristal, assim, sinceramente, eu não vou prolongar isso porque eu não sei responder. Tem ok, que então, sem ver. problema. Ok, obrigada. Próxima aula eu trago, Gabi. Ok. Agora a gente vai falar do ciclo das rochas, que é basicamente a formação das rochas, esse processo que eu comentei, porque... Peraí, deixa eu colocar aqui na imagem. Ó, aí tá, a gente olha essa imagem, né, a gente fica assim, meu Deus, o que é cada coisa? Por que tem círculo? Porque assim, ó, a gente tem que pensar assim. Vamos começar aqui pelo magma. O magma está aqui, aí quando ele ocorre o aquecimento, porque lá na crosta terrestre, né, lá na crosta terrestre, o magma está propício a sofrer por várias coisas. Lá é quente. Lá é quente. Aí quando ocorre o esfriamento, quando ele vai para fora da superfície, é formado as rochas magmáticas. Certo, certo. Aí vamos seguir aqui meio igualzinho. Aí aqui ocorre o segmento que ela vai para a costa terrestre, que ela vai para onde a gente está agora. Aí aqui ela fica propícia a receber ações da meteorização, que é o intemperismo, e a erosão, com chuvas, ventos. Aí é ok. Depois disso ela vai soltar os sedimentos, que eu contei para vocês, porque ela vai sofrer ação desses agentes externos. Aí vai acontecer a deposição desses sedimentos em oceanos e continentes. Entendeu? Aí depois a gente está aqui no sedimento, certo? Aí tem os sedimentos e tal. Aí tem a lixificação desses sedimentos, que a lixificação é o processo de que sedimentos são agrupados. Aí vai acontecer a formação das rochas sedimentares. Só que aqui depois tá. Aí tem essa setinha aqui. Aí pode acontecer de novo o segmento e ela pode sofrer o intemperismo e a erosão novamente, e esse ciclo todo de novo novamente também. Tá, mas vamos seguir aqui. Aí pode acontecer o aumento de pressão e temperatura, por algum motivo. Aí vai formar as rochas metamórficas. Aí vamos aqui de novo. Aí pode acontecer o segmento de novo dessa rocha, e acontecer o intemperismo e a erosão, e de novo todo esse processo. Mas vamos fingir que não, tá? Vamos só seguir o círculozinho. Aí a gente tem as rochas metamórficas, né? E pode acontecer o aquecimento dessas rochas. A fusão, né? Aí vai transformar as rochas de estado sólido para estado meio pastoso, que é o magma. Aí esse ciclo se repete, gente. Não se repete, mas essa aqui é a formação das rochas. Vocês ficaram com alguma dúvida? Gabi, Luana? Não. Não fiquei, não. Certeza? Essa parte é bem complicada. Eu só consegui entender quando eu fui preparar a aula, porque eu sempre achei que eu tinha entendido, mas aí depois eu fiquei assim, acho que não. Mas como é que acontece isso? Mas sem certeza? É bastante processo, né, assim, pra pegar, mas acho que deu pra dar uma entendida, assim. É bastante processo, é muito. Pode falar. Só uma pergunta. O que é arrefecimento mesmo? Então, o arrefecimento aqui, ele tá um pouco. O significado da palavra. É que quando a gente pensa em arrefecimento, né, que até errei no início, porque eu penso logo em aquecimento, só que não é isso, ó. A gente tem essa setinha aqui, ó.
que está aqui, que está mostrando que a temperatura vai aumentando e aqui a temperatura vai abaixando. Então, a gente tem que pensar assim, ó, o azulzinho é que a temperatura está fria e o vermelho é que a temperatura está quente. Então, o arrefecimento é a mudança de temperatura, né, para o frio, do quente para o frio. Consegui entender? Aham. E ali na fusão é quando aumenta a temperatura para ir para o magma? Exatamente, aumenta a temperatura e acontece a mudança de estados da rocha do estado sólido, né, para o estado pastoso, assim, que vira o magma. Entendi, só isso mesmo. Obrigada. Tá bom, gente, agora a gente vai pro tema da aula, né, mas o que é geomorfologia? Tá bom, a gente viu geologia, viu as placas tectônicas, viu os tipos de rochas, ciclo das rochas, e os agentes internos, que são transformadores do relevo. Mas o que é a geomorfologia? Então, geomorfologia é uma palavra muito grande, né, também, né? Também tive muita dificuldade para aprender o que é essa palavra, como é que escreve. Mas, ó, geo significa terra, morfo significa forma, e logia significa estudo. Então, é estudo da forma da terra, né, traduzindo assim. Mas é o ramo da geologia física que estuda as formas do relevo terrestres atuais e investiga sua origem e evolução. Eu vou passar aqui, gente. Ficou alguma dúvida? Não. Tá bom. Aí a gente também tem aqui as formas do relevo, né? Que os mais famosos são os planaltos, as planícies e as depressões. Só que eu trouxe aqui uma mais para tirar um pouco de dúvida, né? Porque tava vendo a aula do Fernando outro dia e ele é professor de física, né? Não sei se vocês já chegaram a ver. Mas eu vi a do universo, né? Tava lá buscando no YouTube e eu peguei para ver. Aí eu vi que ele chamou de morro de montanha, aí ele até falou, nossa, Ana veio me matar. Talvez eu mataria ele mesmo, mas não é o caso. Mas, ó, tem 4 formas assim, tem 4 tipos de relevo mais famosos, que eles são considerados em relação ao nível do mar. Então tá, o mar tá aqui, vamos ver aqui na imagem. O mar tá aqui, aí vão ter as montanhas, que são chamadas como cordilheiras, que elas têm elevadas altitudes, elevadas mesmo. E como é que eu posso dizer? Aqui no Brasil não é encontrado montanhas nem cordilheiras, porque essas montanhas e cordilheiras são formadas como é que eu falo? Pelas placas tectônicas, pela movimentação das placas tectônicas. E aqui no Brasil a gente não se encontra, a gente encontra planaltos muito, muito altos, mas cordilheiras e montanhas, que é o mesmo termo, na verdade, significa a mesma coisa, não tem aqui, gente. Aí tem duas cordilheiras, né, mais famosas, né? Aqui na América do Sul tem a dos Andes, tem a... Gente, vocês acreditam que eu esqueci o nome da outra cordilheira? Então, também não acredito, mas vamos seguir. Aí tem os planaltos, que são as superfícies relativamente planas e com elevadas altitudes. Aqui no Brasil predomina muito planalto e planície. Muito, muito, muito. Se vocês pegarem um mapa geomorfológico para ver, vai ter muito. Aí tem as planícies, que são as áreas planas e com baixas altitudes, que elas ficam próximas aos rios, aos mares, como vocês podem ver aí na figura. Até que, como vocês podem ver aqui, é o Rio de São Paulo, né? Eu morava perto do Rio Tietê. Aí falava que aquela região era a planície do Rio Tietê. Porque realmente, sempre que tem próximo um rio, vai ter essa planície. É algo normal. E até que ocorre as inundações, quando ocorre um número muito alto de chuvas, né? Aí também tem as depressões, que são as superfícies mais rebaixadas e que, normalmente, quando ocorre o transporte de sedimentos, lá das rochas que eu estava falando no início da aula, os sedimentos vão para as depressões. Gente, ficou alguma dúvida? A escarpa é tipo um morrinho? Exatamente. A escarpa
É como vocês podem ver aqui na foto, ó. Ela é assim, aí tem aqui a parte dela, entendeu? Aí é perto, vamos pensar assim em um vale. Em um vale tem um monte de colinas, né? Aí vai ter essas colinas mesmo, aí vai ter essa posição, assim. Entendi. Tá bom, gente, já que não ficou nenhuma dúvida, vou seguir. Aí tem os agentes modeladores do relevo, né? Que eu comentei a aula inteira. Espera aí, gente, que minha mãe tá me chamando. A gente, desculpa, mas acontece, né? Pelo EAD. Enfim. Aí tem os agentes modeladores do relevo, né? Que eu comentei a aula inteira. Que é o intemperismo e a erosão. Então, o intemperismo, a gente pensa que é o quê? O desgaste das rochas e do relevo. Só que como é que isso pode acontecer? Pode acontecer pela água, pela ação da água, pelos ventos. Espera aí que a Stephanie tá entrando. Oi, Stephanie, tudo bem? Tudo. Então, eu tô aqui explicando os agentes modeladores do relevo, eu já tô quase no finalzinho da aula, mas aí depois eu recapitulo. Mas depois eu passo de novo, tá bom? Tá bom. Obrigada. Aí, então, tem o desgaste das rochas e do relevo. E isso pode acontecer pela ação da água, pela ação do vento. E tem, na verdade, 3 tipos de intemperismo, que é o físico, que é a desagregação física da rocha, como vocês podem ver aqui nessa foto. Parece que a rocha foi quebrada, né? Isso ocorre porque a rocha ela vai dilatando e contraindo com a mudança da temperatura, certo? Aí, por exemplo, quando ela dilata, que aumenta, né, a rocha, né, acaba entrando um pouco de água dentro dela. Aí depois ela contrai. Aí depois ela dilata, aí entra mais água. Aí quando fica frio, pode acontecer, a água congela e acaba quebrando essa rocha. O químico é a decomposição mineral dessa rocha. Por exemplo, vai passando a água lá. Vai passando a água na rocha, vai passando a água. Aí ocorre a decomposição mineral dos minerais que são agrupados na rocha, né, gente? Porque a classificação de rocha é ser chamado de agrupamento de minerais, né? Então ocorre a decomposição mineral dessa rocha e assim vai soltando sedimentos, vai soltando sedimentos e também solta sedimentos no intemperismo físico, né, gente? E também tem o biológico, que é o terceiro, mas ele pode ser chamado de ele entra no intemperismo físico também, mas eu acho importante citar ele. Porque, assim, daí vamos pensar no mesmo caso da dilatação e contração, né? A rocha vai lá, ela dilata, não sei, por algum motivo, e acaba entrando um tipo de material orgânico lá dentro da rocha. Por exemplo, vai e passa um passarinho, ele comeu uma semente antes, não comeu toda a semente. A semente está inteira. E acaba depositando a semente dentro da rocha, aí vai nascer uma árvore dentro da rocha por causa dessa dilatação e contração. Tá. E também tem a erosão, que é aqui a segunda foto, que é outras partes desses sedimentos que são soltados pela ação do intemperismo. Então, gente, ficou alguma dúvida? Vocês conseguiram entender bem? Gabi, Eu Luana? acho Pode que falar. erosão eu não entendi bem. Então, vai, ó. Vamos pensar assim, ó. A erosão, ela é outras partes de sedimentos, certo? Mas esses sedimentos, eles são soltados das rochas, também pode ser soltados do relevo, né? Aí, ok. Vamos pensar assim, ó. Aí ocorre o transporte desses sedimentos. Esses sedimentos são transportados por uma área mais baixa. Como vocês podem ver aqui. Peraí que eu tô mudando os slides. Tô tentando, né? Então, ocorre o transporte desses sedimentos e esse transporte pode ser feito pela água e pelo vento. Como vocês podem ver aqui na foto, acho que ainda tá aqui no meu computador, ainda tá os agentes modeladores. Então, tem água que ela não tá correndo só água, tá correndo com um monte de sedimentos também.
Quero voltar aqui para a página das formas de relevo, peraí. Então, aí a água está vindo para uma área mais baixa, né, do relevo, para conseguir ficar lá, e lá os sedimentos eles ficam agrupados. Aí pode acontecer a sedimentação desses sedimentos e a formação das rochas sedimentares. É que eu não estou conseguindo mudar o slide, peraí. Ó. Aí, normalmente, por exemplo, aqui, ó, vamos pensar aqui, ó. Tem um monte de sedimentos aqui na água. Aí pode acontecer a sedimentação desses sedimentos e a formação das rochas sedimentares, porque, ó, resulta da deposição de detritos ou de outras rochas ou de matérias orgânicas em depressões do relevo terrestre. Você conseguiu entender, Gabi? Deu para entender melhor, sim. Que bom, Com essa aqui deu sim. que bom. Obrigada. Luana, você queria falar alguma coisa antes? Vi que você ligou o microfone. Não, eu só ia falar que eu entendi mesmo. Tá bom, que bom. Então, gente, a gente ainda tem alguns minutinhos, acho que são 15. Eu vou passar aqui para a Stephanie direitinho. Aí depois, na parte 2, eu trouxe alguns exercícios para vocês, tá bom? Stephanie, você tá aí? Só para confirmar mesmo. Tô sim. Tá bom. Então, a aula passada que eu dei foi sobre geologia e os processos internos da Terra. Aí eu falei sobre placas tectônicas e como é formado o relevo terrestre. Como formado por causa da movimentação das placas tectônicas. Aí, ok. Por causa dessa movimentação, é formado alguns tipos de rochas, que a gente... São os 3 tipos de rochas, sim, que são as rochas magmáticas, que elas são formadas pelo resfriamento e solidificação do magma pastoso. Então, as rochas magmáticas, elas se formam normalmente no manto mesmo, onde está o magma, que é a lava, né? E só que, ok, pode acontecer o resfriamento desse magma, por exemplo, por ele sair do manto e ele ir para a crosta terrestre. Pode acontecer, né? Como a gente viu na aula passada. Aí ocorre a solidificação, que é o resfriamento desse magma também, né? E a junção. E a mudança de estado pastoso, né? Do estado meio líquido, assim, meio pastoso, para o estado sólido. E assim ocorre a formação das rochas magmáticas. E elas também podem ser chamadas de rocha ígneas. Aí tem as rochas sedimentares, que é esse processo, né, que eu expliquei de sedimentação que ocorre. Porque assim, ó, vamos lá pensando em temperismo. A água tá lá batendo na rocha, tá batendo, tá batendo, tá batendo. Aí depois tem a ação da erosão, que é o transporte para as bacias sedimentares, que é onde os sedimentos se agrupam. Aí pode acontecer a formação das rochas sedimentares, que elas resultam da deposição de detritos ou de outras rochas ou de matérias orgânicas em depressões do relevo terrestre. Aí também tem as rochas metamórficas. Então, as rochas metamórficas têm sua origem na transformação de outra rocha quando são submetidas a certas condições de umidade, calor e pressão. Tá. Então, ela é formada por outro tipo de rocha, né? Então, por exemplo, aqui a obsidiana, ela é a rocha magmática, e o conglomerado, como você pode ver, tem vários pedacinhos, né, tipo de rocha, né? Então, ela é a rocha sedimentar. Ela é mais famosa, a rocha sedimentar, né, por causa disso mesmo. Aí também tem o xisto, que ela é a rocha metamórfica. Então, vamos pensar assim, ó. Vamos pegar a obsidiana ou o conglomerado. Quando essas duas rochas passam por uma diferença muito brusca de pressão e temperatura, elas podem ser formadas as rochas metamórficas. Elas se transformam. Pensem assim, gente, nada na natureza é jogado fora, as coisas só se transformam. Então, você conseguiu entender essa parte? Sim. Tá bom, agora eu vou para o ciclo das rochas. Então, basicamente isso que eu acabei de explicar, mas, enfim, gente, vamos pegar aqui o magma, certo? O magma tá aqui, tá lá no manto, tá lá ocorrendo a movimentação desse magma, aí ok.
Aí tem alguns pontos da crosta terrestre, né, das placas tectônicas, que esse magma não consegue passar, né? Porque a placa tectônica não é somente uma só. E tem vários pontos de temperatura também. Que ele consegue passar e ele consegue vir para a crosta terrestre. Aí, quando ele vem, ocorre o esfriamento desse magma e a solidificação dele. Aí é formado as rochas magmáticas. Aí depois ocorre o surgimento dessas rochas. Aí a rocha já tá, tipo, onde que a gente tá agora? Não assim, né? Mas, enfim, ela fica suscetível a sofrer a meteorização e a erosão. A meteorização é o intemperismo, que é o desgaste da rocha. Ah, gente, pelo jeito, a gente não vai precisar dar intervalo, porque eu ganhei mais tempo. Mas se vocês quiserem dar, vocês me falem, tá bom? Mas depois que eu terminar de explicar essa parte. Tá. Então, vai ocorrer a meteorização e a erosão dessa rocha. A meteorização é o intemperismo, é o desgaste dessa rocha. E ela vai soltar sedimentos. Vai soltar sedimentos e vai ocorrer o transporte, que é a erosão. Aí esses sedimentos vão ser depositados em oceanos, bacias sedimentares, continentes. Aí aqui, tem os sedimentos aqui, né? Vocês podem ver que eles são soltinhos, né? Aí ocorre a lixificação deles, que é o agrupamento desses sedimentos, e se transformam as rochas sedimentares. Aí aqui pode acontecer o surgimento novamente, e esse processo se repete. Aí ocorre a meteorização de novo, a erosão, a deposição e a formação de novo. Tá. Aí, ok, vocês veem que aqui já tá ficando vermelhinho, né? Aí ocorre aqui um aumento de pressão e temperatura, como ocorre aqui nas rochas magmáticas também, como pode ocorrer. Aí aqui elas se transformam em rochas metamórficas. Só que aqui pode acontecer o surgimento novamente, acontecer todo esse processo que eu expliquei. Mas vamos vir aqui pela fusão. E a fusão é o aquecimento. É o aquecimento e a mudança de estado líquido para estado sólido. Não, de estado sólido para estado líquido, que ocorre esse aquecimento, né? Aí vira de novo o magma, fica em estado pastoso. Stephanie, ficou alguma dúvida? Não. Tá bom. Agora a gente vai falar do tema da aula, né? Que é a geomorfologia. Porque a geografia física é dividida em várias partes. Aí, o que eu estava explicando agora era sobre a geologia, o ciclo das rochas, os processos internos, como formam o relevo. E agora a gente vai falar dos agentes modeladores, né? Que quando o relevo já está lá, mas ele continua se mudando. Aí, ok, a palavra geomorfologia, ela é dividida em 3 partes, né? Tem a geo, que é a terra, tem a morfologia, que é a forma, e a logia, que é o estudo. Aí tem aqui, ó, ramo da geografia física, que estuda as formas de relevo terrestre atuais e investiga sua origem e a evolução. Então, é o estudo da forma da Terra, né? Aí a gente vai ter 4 tipos de relevo mais famosos. Aqui no Brasil, somente os 3 últimos, que são os planaltos, as planícies e as depressões. A gente não encontra montanhas, nem tipo de cordilheira aqui no Brasil. Gente, cordilheira é o agrupamento, não agrupamento, mas é o conjunto de montanhas. Por exemplo, lá na Cordilheira dos Andes, tem um monte de montanhas, tem um monte. Por isso que são chamadas de cordilheiras, né? Porque não é só uma. Então, mas vamos lá, gente. Tem as montanhas e as cordilheiras, né? Isso tudo em relação ao nível do mar. As altitudes, né? Então, aí tem as montanhas e as cordilheiras, mas lembrando que não tem no Brasil, que elas têm elevadas altitudes e que elas sofrem por elas. Vamos pensar assim, ó. Qual tipo de relevo vai estar mais propício a sofrer erosão? Qual parte do relevo? A parte que está lá no alto ou a parte que está aqui embaixo? Ou o topo ou a base do relevo, né? Vamos pensar assim, gente. Me respondem aí.
Acho que o topo. Exatamente. O topo ele está mais suscetível porque, afinal, ele vai sofrer mais chuva, né? Porque está lá em cima. Enfim. Aí tem os planaltos, que são as superfícies relativamente, elas não são totalmente planas, como aqui nas fotos está mostrando, e com elevadas altitudes. Aí vai ter as planícies, que são as áreas planas e com baixas altitudes, e as depressões, que é uma superfície rebaixada. Aí, o que acontece com as planícies, né? Normalmente, quando tem transporte, como as planícies e as depressões também. Normalmente, quando ocorre esse transporte de sedimentos, eles são levados às planícies e às depressões. Aí, todo rio, todo mar, assim, como vocês podem ver nessa figura, tem uma planície. Por exemplo, eu morava próximo à planície do rio Tietê. Lá é propícia a uma região para ter alagamento, inundações, quando é o período de muita chuva. Porque é normal, é um processo natural isso. Agora eu vou passar aqui. Aí vai ter os agentes modeladores do relevo, né? Como eu falei. Aí tem o intemperismo, que é o desgaste das rochas e do relevo, e a erosão, que é o transporte desses sedimentos. Porque quando ocorre o intemperismo, né, vai soltando sedimentos, porque o intemperismo ele é causado pela ação da chuva, do vento. Ok, tem 3 tipos de intemperismo, ou 2, né? Enfim, o físico é a desagregação física das rochas, como vocês podem ver nessa primeira foto, né? Como ocorreu isso? Tá? Quando em lugares que o clima favorece, que pode acontecer uma mudança brusca de temperatura, por exemplo, em desertos. Pode acontecer a contração e a expansão das rochas, né? Aí quando ocorre a expansão, a água pode entrar dentro da rocha. Aí depois elas contraem. Aí fica esse movimento. Só que aí quando fica frio, essas águas congelam, a água que está presente na rocha, e ocorre a quebra dessa rocha, como vocês podem ver nessa foto. Aí o químico é a decomposição mineral dessas rochas, porque normalmente, o que causa intemperismo? Água, vento, a mudança brusca da temperatura. Aí tá lá passando a água. Vamos pensar assim nas zonas do mar, né? Que tem lá as rochas, né? Vai lá passando água. Então, os minerais, eles são dissolvidos pela água e vai soltando sedimentos, e é um processo muito lento, assim. Aí tem a erosão, que é o transporte de sedimentos soltos. Só deixa eu ver o avião passar. Então, o que ocorre é o transporte de sedimentos soltos, e esses sedimentos eles são transportados para áreas com maior declividade, que com pouca altitude também, que são as planícies e as depressões. Aí ocorre o transporte, e esse transporte de sedimentos pode ser feito também pela água, como vocês podem ver nessa foto, e pelo vento. Stephanie, Gabi, Luana, ficou alguma dúvida? Não. Como o vento pode causar isso? De que O modo que ele transporte? pode fazer isso? O transporte? Então, ele, por exemplo, tem umas tempestades, né? Que são umas tempestades muito fortes que tá jogando, que o vento tá muito forte. Aí os sedimentos eles são em derivados tamanhos. Tem sedimentos muito pequenos e também muito grandes, né? Aí quando são muito pequenos, o vento consegue levar. Entendi, obrigada. Tá bom. Então, gente, já que ninguém ficou com dúvida... Eita, já tô mostrando aqui as questões. Já que ninguém ficou com dúvida, a gente pode dar um intervalo se vocês quiserem, mas o Zoom deu aqui
a aula inteira, né? Eu não vou precisar cortar em 2 partes. E, enfim, a gente pode dar um intervalo, se vocês quiserem, ou partir para as questões já. Vocês que sabem. Por mim, tanto faz. Então, eu vou tomar um pouquinho de água aqui, aí vocês... Vai, gente, decide aí, ó. Acho melhor a gente já fazer as questões, que a gente já tá com conteúdo na cabeça já. É verdade. Certeza que pode ser as questões, então? Sim. Então, vamos para as questões. Ó, a primeira questão é para exercício de fixação, né? Que é assim, as, né? Também conhecidas como... Aí eu tive que recortar, porque senão ia ficar muito fácil. São formadas pela solidificação, cristalização de um magma, que é um líquido com alta temperatura, em torno de 700 a 1.200 graus Celsius, provenientes do interior da Terra. Podem conter jazidas de vários metais, por exemplo, ouro, platina, cobre, estano, e traz à superfície do planeta importantes informações sobre regiões profundas da crosta e do manto terrestre. Eu vou dar uns minutinhos para vocês responderem, aí para vocês pensarem, tá bom? Rochas magmáticas. Exatamente. Mas você se lembra qual é a outra... Como ela pode ser chamada também? Eu não lembro se eu falei na explicação, mas eu comentei alguma coisa? Acho que não, né? Acho que na segunda vez que eu falei, não. Então, as rochas magmáticas, elas podem ser chamadas, são conhecidas também como rochas ígneas. Mas é isso mesmo. Agora vamos para a segunda. Tá. Esse daqui é para vocês juntarem, né? Para vocês enumerar. E eu vou dar um tempo maior, né? Que acho que fica mais fácil. Ó, enumere a segunda coluna de acordo com a primeira. Coluna 1. Formações de rochas ígneas, né? Que são as rochas magmáticas. Formações de rochas sedimentares e a formação das rochas metamórficas. Aí tem a coluna 2, que são os processos de formação e as características delas. Ó, 1. É intermediado pelos derretimento das rochas. 2. Ocorre a partir da transformação de outras rochas sem decomposição das mesmas. 3. É fruto da ação de temperismo. 4. Ocorre em função da ação do metamorfismo. 5. É resultante da ação dos agentes externos ou exógenos. Vou dar alguns minutinhos para vocês. E qualquer dúvida, se vocês não tiverem entendido alguma coisa, vocês podem me chamar, tá?
Então, gente, vocês acertaram a maioria. A única errada é a da coluna 2, né? Que vocês colocaram que a 2 é a 1. Sendo que ocorre a partir da transformação de outras rochas sem decomposição das mesmas. Que vai, E vocês colocaram a 1, né? Que são as rochas ígneas e também as rochas metamórficas. Então vamos lembrar, né? Como é que as rochas metamórficas elas são formadas, né? Elas são formadas pelo aquecimento, né? Tem lá o magma quente. E esse magma ele vai ocorrer o resfriamento desse magma, né? E assim o magma ele vai ali mudando de estado para o estado sólido e ele se solidifica. E ocorre o grupamento desse magma. E não. É que essa daí ficou meio confusa também, né? A partir da transformação de outras rochas sem decomposição das mesmas. Aí, qual rocha que vocês acham que se enquadram melhor nisso? Lembrando que as rochas metamórficas ígneas não pode ser por causa dessa explicação. Vocês conseguiram entender direito? Você pode explicar de Sim. novo, fazendo favor? Posso sim. Então, peraí que eu vou ter que mudar de slide. É porque tem um caminhão de lixo aqui fora que tá fazendo muito barulho do stand de... Te entendo, Luana, te entendo mesmo. Então, as rochas magmáticas, elas são formadas pelo resfriamento e solidificação do magma. Então, vamos pensar lá no manto da Terra, né? Que a Terra é dividida em várias partes, tá? Aí o manto ele tá numa temperatura alta e o manto ele vai se movimentando. Só que tem alguns pontos da crosta terrestre que o manto ele consegue sair. Ele consegue achar algumas rachaduras na placas tectônicas e também tem alguns pontos de maior temperatura que ele consegue sair. Aí, ele saindo do manto, ocorre o resfriamento, né? Porque uma mudança muito brusca de temperatura. Aí vai acontecer o resfriamento e ocorre a formação de rochas magmáticas, que também são as rochas ígneas, né? E ocorre esse tipo de formação de rocha. Aí aqui na alternativa, tô tentando mudar de novo o slide, não tá indo, pera. Aqui na 2 está falando assim, ocorre a partir da transformação de outras rochas sem decomposição das mesmas. Aí, vou pegar aqui o lapisinho, né, que aqui tem lápis. A partir da transformação de outras rochas, e não ocorre decomposição, ok. Não ocorre decomposição delas. Mas as rochas magmáticas e ígneas, né, elas não ocorrem, não se transformam de outras rochas, não ocorre essa formação assim. Conseguiu entender? Aham, entendi. Então, gente, e o resto estava tudo certo, ó. Como vocês foram falando, vou olhar aqui no site, ó. Vou olhar aqui no chat. A 5 é a 2, porque... Nossa, que 2 feio. Ela é resultante da ação dos agentes externos ou exógenos, né? Aí vamos lembrar o que é agente interno e exógeno. Que é o intemperismo e a erosão que está na superfície terrestre, né? Que são as rochas sedimentares, tá? Aí a 4 ocorre em função da ação do metamorfismo. O metamorfismo é esse negócio que eu acabei de explicar, que é a transformação de outras rochas. Aí se formam as rochas metamórficas. Tá, 3. Aí a 3 é fruto da ação do temperismo. Aí vocês colocaram a 2, né? Realmente é fruto da ação do intemperismo. Porque vai soltando sedimentos lá e depois ocorre a sedimentação desses sedimentos. Aí aqui na 2 é a 1, né? Não. Olha só, já falando besteira. Aqui na 2 é a 3. E aqui na 1 é a 1. É intermediado pelo derretimento das rochas. Né? Exatamente. Enfim, gente, ficou claro? Precisa falar mais alguma coisa? Não. Tá bom, então vamos seguir. Tá.
Consiste na deposição de material sobre a forma sólida em condições físico-químicas normais. O material depositado pode ser de origem inorgânica, proveniente do intemperismo e erosão de rochas pré-existentes, orgânica, por via dos processos biológicos. Aí tem aqui, né? O processo acima descrito é resultante da deposição do material gerado pelo intemperismo e pela erosão das rochas, é chamado de. Aí tem A, corrosão, B, sedimentação, C, assorreamento, D, laterização e E, deslizamentos, né? Vou dar um tempinho também para vocês pensarem e para ver se vocês podem falar. Letra B, sedimentação. Eu também acho que é a B. Eu também. Seu microfone tá mudo, Ana. Eita, gente, desculpa e obrigada. Então, é exatamente a B, né? Porque vamos pensar lá no interferência e na erosão, né? Enfim, esses sedimentos eles são transportados por uma área que pode ser. Então, esses sedimentos são transportados, né? E ocorre a sedimentação deles, que aí ocorre a formação das rochas sedimentares. Mas é isso mesmo, gente. Parabéns. Agora vamos seguir para a próxima. Tá. Assinale a alternativa que indica as formas do relevo onde predominam os processos de erosão em detrimento pelo acúmulo de sedimentação. A, montanhas e planaltos. B, planícies e depressões. C, planícies e planaltos. D, montanhas e planícies. E E, planaltos e depressões. Eu tô entre a D e a A. Eu vou na A. Então, gente, vamos pensar naquela historinha lá, né? Por mais que essa daqui é outra, mas eu já expliquei essa daqui também, né? Que tem a alternativa certa é A, né? Que são as montanhas e planaltos, né? Em qual áreas que vocês acham que é mais suscetível a sofrer os processos de erosão e intemperismo, né? São os topos ou a base, né, do relevo, né? Porque aqui, qualquer outra alternativa, né, era as planícies, né? Então, as planícies não pode ser porque se tiver... Porque, por exemplo, quando a chuva pega, primeiro o agente formador, o principal, né, agente, é a chuva, né, que ajuda muito, principal. Aí quando a chuva vai, ele vai pegar pelas áreas mais íngremes, né, que são as montanhas e os planaltos, que são elevadas altitudes. Ficou alguma dúvida? Não. Não. Tá bom, gente, então vamos seguir. Acho que tem mais um. Pode falar. Na verdade, eu tenho uma. Você pode disponibilizar no grupo pra gente as questões? Posso sim. À tarde eu faço isso, tá bom, gente? Então, acho que tem mais uma questão, acho que essa é a última só. Exatamente, essa é a última. E, bom, a erosão e o intemperismo são fenômenos naturais ou antrópicos, que diretamente se relacionam com a transformação do relevo por vias exógenas. Ambientes muito expostos a tais ocorrências tendem a aplanamento ao longo do tempo.
A diferença entre os processos de erosão e intemperismo está no fato de, o primeiro, ser um condicionante do segundo, o segundo agir sobre tipos de ambiente diferentes do primeiro, ambos serem processos independentes e excludentes entre si, o segundo ser considerado natural e o primeiro ser um impacto ambiental, e o primeiro ser complementar ao segundo. Essa daqui você tem que prestar bastante atenção, porque ela é um pouco pegadinha. Tá bom? Aí eu vou dar alguns minutinhos para vocês fazerem, e depois eu vou passar por cada alternativa explicando para vocês. Letra D. Também tô entre a D. Eu acho que eu vou na D. Tá bom, gente, vamos lá. Então, vocês erraram. Na verdade, a opção certa é a E, mas eu vou explicar para vocês. Só deixa eu coisa aqui. A Eu tinha erosão... Pode falar. mas eu tinha pensado na E, porque, no caso, o desgaste das rochas e do relevo, né? Então, tem que acontecer um para ocorrer como fala, a erosão. Só que aí eu fiquei na dúvida. É exatamente isso, porque porque muita gente confunde o termo de erosão, né? Que acha que é sedimentos soltos e tal, e acaba esquecendo do transporte. Mas para acontecer a erosão, é necessário ter intemperismo antes. Então, eles são complementares. Então, o primeiro é complementar do segundo. Mas espera aí, gente, vou passar devagarinho, ó. A erosão e intemperismo são fenômenos naturais. Não vou conseguir riscar aqui, né? Ai, peraí. Não vou conseguir. Então, são fenômenos naturais ou antrópicos que diretamente se relacionam com a transformação do relevo por vias exógenas. Ok. Ambientes muito expostos a tais ocorrências tendem ao aplanamento ao longo do tempo. Porque vai aplanando, né? Ok. A diferença entre os processos de erosão e temperismo está ligada ao fato de... Gente, só deixa eu mudar aqui a parte que... Então, ó, o primeiro ser condicionante do segundo, tá. Então, a erosão é condicionante do segundo? A palavra aqui, né, quer dizer que primeiro, né, a erosão ela é uma condição para acontecer o segundo, para acontecer o intemperismo. Na verdade, que não é isso, porque é o contrário, né? Porque para acontecer a erosão é necessário ter primeiro antes o intemperismo. Então, não pode ser essa. Aí, ok. Segundo agir sobre os tipos de ambientes diferentes do primeiro, não. Não. Se eles são processos complementares, né? Se acontecer o intemperismo, vai acontecer a erosão. Tá. Também não pode ser essa. Ambos serem processos independentes e excludentes entre si. Não são. Ok. D. O segundo ser considerado natural e o primeiro ser considerado impacto ambiental. Então, gente, na verdade, não são, porque ó, até mesmo o texto fala, são fenômenos naturais. É normal acontecer. Normal acontecer pela ação da água, pela chuva, da água, né? É a mesma coisa.
erosão da água, do vento, de mudança de temperatura, é normal. Realmente é normal. Então, a erosão não é considerada impacto ambiental, sendo que tem umas imagens, né? Eu vou até pesquisar, como a gente está com tempo, eu vou pesquisar e mostrar para vocês no Google. Mas que realmente os solos ficam totalmente devastados por causa da erosão. Mas é um processo natural. Um processo natural que vai acontecer. E por isso que tem que ter o planejamento planejamento, por exemplo, porque normalmente quando ocorrem as erosões, né, que o pessoal fica assim abismado, são em áreas que tem esses lotes, né, com pessoas que moram mais em alto padrão, né, fica pensando, nossa, como é que eu tô aqui e tal, sendo que antes não teve o planejamento pensando na formação do relevo. Não ocorre normalmente. Tá, então, gente, vamos voltar aqui para a questão, né? Então, o primeiro ser complementar ao segundo. Realmente, o segundo intemperismo e a erosão complementa, né? Então, a alternativa certa é a E. Ficou alguma dúvida, gente? Na aula geral, assim, vocês conseguiram entender essa questão, as outras questões. Eu vou pesquisar aqui a imagem da erosão para vocês verem. E se tiver ficado alguma dúvida, vocês podem me falar. Não, pra mim tá tranquilo até agora. Pra mim também. Tá Pra bom, mim também. Tá bom, eu vou sair aqui do PowerPoint, né? Se eu conseguir, consegui. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Aqui no Google? Sim. Sim. Não, Google não. No Google não? Tá, então eu acho que eu vou ter que parar de transmitir e para transmitir depois. Peraí. E agora? Agora Sim. Erosão. Então, a gente tá um pouco lento hoje, né? Hoje não, né? Tá lento sempre, mas é isso aí. Ó, olha aqui essa imagem que tá aqui, esse cara, ó. O solo, ele fica totalmente desgastado, mas é um processo natural que ocorre. Ó, aqui em rodovias. Aqui, na verdade, já chega a ser um deslizamento, que é outro... a diferença entre a erosão e deslizamento, né? É que o deslizamento ele vai soltar detritos enormes. Enormes mesmo. Então, gente, é isso. Se vocês quiserem fazer alguma observação... Ó, como pode ser feita a erosão do vento. Ajudar no intemperismo e na erosão, né? Que vocês me perguntaram. Então, gente, realmente está lento hoje. Acho que seria legal também vocês verem o intemperismo. Ó, vamos ver aqui o biológico, que eu comentei da semente, né? Ó, que vocês podem ver a árvore nascendo, assim. E assim vai quebrando a rocha. É muito legal. Você pode mostrar pra gente o processo de sedimentação? Posso. Só não sei se tem, mas vamos aqui pesquisar, né, gente? Então, acho que só vai ter essas figuras, né, explicativas, né? Ó. Vai ocorrer o intemperismo e erosão, né, nas partes mais altas, mas também pode acontecer em planícies. Aí ocorre o transporte e a sedimentação.
Aí aqui tá a correia do soterramento e a diagênese. Não, vou ter que voltar depois para explicar para vocês o que é soterramento e a diagênese. Mas então, então, Stephanie, vou ter que ficar te devendo. Vou pesquisar se tem algum vídeo no YouTube aí para explicar melhor isso. Se tem alguma animação também, acho que fica mais fácil para entender, né? Vamos pesquisar aqui. Deixa eu ver aqui. Esse vídeo de 3 minutinhos, acho que dá pra gente ver. Aí vocês me falem se vocês estão conseguindo escutar, tá bom? Só deixa eu carregar aqui. Estão conseguindo escutar? Não. Vou aumentar aqui. Olá, pessoal, tudo bem? E agora? Bom, hoje Agora nós vamos sim. tirar uma dúvida que é sempre recorrente aí, sobre o conceito de sedimentação e decantação. Há algumas pessoas que confundem decantação e sedimentação, então para isso a gente vai tirar essa dúvida aí. Eu coloquei um sistema aqui onde eu tenho um tanque e dentro desse tanque está entrando uma mistura heterogênea, ok? Nessa imagem nós podemos ver que essa mistura heterogênea é composta por um líquido e esse líquido possui sólidos em suspensão. Então, por definição, sedimentação é quando eu tenho um sólido em suspensão em um líquido e esse sólido, por sua densidade maior do que a água ou o líquido onde ele esteja e pela ação da gravidade, ele vai tender a depositar no fundo do recipiente ou do nosso tanque aqui como exemplo. Em relação à decantação, a decantação na química é um processo de separação de duas fases, é uma separação mecânica, é uma mistura heterogênea aí, no caso, eu posso ter um líquido com um sólido ou dois líquidos immiscíveis, então aí eu falo que eu posso fazer o procedimento de separação por decantação. E por definição, então, decantação é quando eu tenho a mistura heterogênea de um sólido e de um líquido, no nosso caso específico, eu vou falar em cima disso, e esse sólido, pela ação da gravidade, e por possuir densidade maior do que a água, ele vai se sedimentar no fundo do recipiente, como nós podemos ver aí, a tendência dessas partículas de sedimentarem, e a água, quando está clarificada, ela transpassa para um outro sistema. Nesse processo, eu faço a decantação, ou seja, a decantação é a separação de uma fase heterogênea, sólido e líquido, ou dois líquidos immiscíveis, para um outro sistema. Finalizando, para massificar isso na cabeça, então, a decantação em relação à sedimentação é quando ocorre o transpasse da água clarificada após o sólido em suspensão ter sedimentado no fundo do recipiente em questão. Beleza, pessoal? Então, gente, aqui são processos químicos, né? Mas vocês conseguiram entender? Eu fiquei com algumas dúvidas, para falar a verdade. Por cima, assim, mais ou menos.
Sim, eu consegui entender um pouquinho. Então, seria bom falar com as professoras de química, né? Se eu não me engano, é a Karina, não tenho certeza. Não sei se ela já explicou também, né? Mas seria bom perguntar para elas, porque são processos químicos, né? Aí na prática eles mostram assim, recipientes também. Mas é isso, gente. Tem mais alguma dúvida? Desculpa não saber responder. Na próxima aula eu vou trazer a dúvida da Gabi, né? Dos cristais, se eles são considerados rochas, que eu não soube responder. E também vou pesquisar mais um pouco sobre sedimentação. Mas tem mais alguma dúvida? Da minha parte, não. A minha também não. Então, gente, acho que é isso, então. E vocês também me pediram para trazer as questões, né? No grupo, né? Beleza, eu vou trazer depois. Acho que no finalzinho da tarde eu consigo levar elas. E a justificativa e tal, direitinho, tá bom? Tá bom. Ok. Então é isso, gente. Vamos finalizar. É um ótimo dia para vocês. Se cuidem, né? E é isso, gente. Igualmente, muito obrigada, tá? Tchau, tchau. Beijo. Obrigada pela aula. Tchau. Tchau.